Um dia, vou ter papinho, aquele papinho semanal aqui do centro cirúrgico, aproveitar que tá bem cedo ainda, então dá pra gente conversar um pouquinho antes de começar a cirurgia. E o tema hoje é justamente a cirurgia de hoje. Nós vamos operar daqui a pouquinho um paciente do sexo masculino, que já é meu paciente, e que há mais ou menos 2 anos atrás apareceu no consultório querendo fazer uma lipoaspiração. Mesmo há 2 anos atrás eu já havia indicado a ele uma abdominoplastia, mas naquele momento uma cicatriz no abdômen, uma cirurgia maior, onde precisaria de um tempo maior de recuperação, não encaixava naquilo que ele estava pronto para fazer e que ele podia fazer naquele momento. Então, de comum acordo, decidimos fazer só a lipoaspiração naquele momento, mesmo sabendo que depois ele provavelmente viria fazer uma abdominoplastia. Apesar dele dizer que não, que ele ficaria satisfeito com a lipo. E foi feito assim, né? Então aquela lipoaspiração de 2 anos atrás colocou esse paciente num patamar de qualidade de contorno muito diferente do que ele estava acostumado, né? Melhorou a silhueta, melhorou toda a condição física dele, estética, né? E fez com que ele disparasse um gatilho para mudar um pouquinho o hábito de vida. Então, de degrau em degrau, esse cara foi melhorando a condição física dele, né, colocando atividade física, melhorando a alimentação. É um paciente relativamente jovem, um empresário de sucesso, que tem metas, e ele conseguiu transferir isso para a vida pessoal dele. Então ele chega agora, 2 anos depois, com o corpo completamente mudado em relação ao que eu conhecia 2 anos atrás, um pouco mais focado, ainda não é um atleta, mas mais focado, e com uma flacidez que eu já havia previsto que ficaria, e agora vem para fazer uma abdominoplastia. E o mais interessante é que a esposa dele também, minha paciente, passou pela mesma tática, né? Foi mais ou menos a mesma coisa. Fizemos uma lipoaspiração, mostrando a ela que aquilo não seria a cirurgia definitiva, mas que era o que ela estava preparada para aquele momento, né? E acabamos fazendo uma abdominoplastia depois também. E o que tem de interessante nisso? É mostrar que na cirurgia plástica em especial, da mesma maneira que nem sempre eu consigo fazer aquilo que eu quero fazer por limitação anatômica da cirurgia, né? Por exemplo, às vezes não consigo colocar uma prótese do tamanho que eu gostaria porque eu tenho que diminuir esse tamanho devido ao músculo que é pequeno, devido à mama que era muito grande e não comporta uma prótese de tamanho maior para que eu não ganhe muito volume. Então, às vezes eu preciso optar por primariamente diminuir essa mama, reestruturar essa mama, reorganizar essa mama de uma maneira mais adequada, para que depois eu possa colocar uma prótese maior do que aquela que eu estou colocando nesse primeiro momento. Pacientes de rinoplastia, por exemplo, têm muito medo de mudanças muito radicais e pedem, não, eu quero algo muito mais normal, eu não quero que transforme demais, e você faz exatamente isso. 1 ano, 2 anos depois, ela vem pedindo para subir um pouquinho mais, para afinar um pouquinho mais. Isso acontece em todas as cirurgias, né? Uma lipoaspiração, nem sempre eu consigo tirar aquilo que eu gostaria de tirar, porque existe um limite de segurança de retirada. Então, o que tem de interessante nisso, e principalmente a maturidade profissional mostra isso pra gente, é que às vezes, da mesma maneira que existem limites anatômicos que me impõem limites cirúrgicos, eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer, porque a anatomia da paciente não permite, existe também o fato de respeitar o momento daquele paciente, naquela hora em que ele decide fazer a primeira cirurgia. Nem sempre
o paciente está preparado para uma cirurgia definitiva ou mais radical, ele precisa tomar um primeiro conhecimento, perceber que a cirurgia plástica não é um bicho-papão, porque, na verdade, a grande maioria das pessoas não querem grandes transformações. As grandes transformações são muito mais mostradas ao público porque é um público que deseja isso. E esse público que deseja resultados excepcionais, né, transformadores, é um público muito menor, mas que faz muito barulho. A grande maioria das pessoas querem resgatar aquilo que foi perdido em algum momento da vida, após uma gravidez, depois de um ganho de peso excessivo. Então, o grande público querem cirurgias com resultados o mais normais possíveis, né? Que essas cirurgias não fiquem perceptíveis. São pessoas que querem se sentir bem com elas mesmas, mas elas querem passar despercebidas do grande público. Elas não precisam ser notadas pela cirurgia delas, porque na maioria das vezes são pessoas bem resolvidas, né? A pessoa que precisa de uma certificação ou de uma aprovação de terceiros, quase sempre ela tem algum problema de autoestima, né? Mas as pessoas bem resolvidas, não, elas querem fazer aquilo para elas, e para isso elas não precisam de grandes transformações. E como veem, na grande maioria das vezes, exageros sendo publicados na internet o tempo todo, elas têm muito medo. Então, às vezes, o cirurgião precisa aceitar que aquele paciente não está pronto naquele momento para a cirurgia mais bem indicada. Ele pode fazer, no caso desse cara, por exemplo, né, ele já tinha a indicação de fazer uma abdominoplastia 2 anos atrás, mas não estava preparado psicologicamente, nem socialmente, nem profissionalmente para aquilo naquele momento. Então fez-se a lipoaspiração, ele se sentiu bem, ficou satisfeito, e agora, 2 anos depois, ele quer algo mais. Então o grande segredo é mostrar, principalmente para o grande público, e também para os profissionais mais novos, que quando você faz menos, você nunca erra. A gente nunca erra numa cirurgia por fazer menos, porque se você faz menos dentro de um padrão de segurança, respeitando a condição sociofisiológica daquele paciente naquele momento, se depois ele quiser algo mais, você pode fazê-lo. Mas se você exagerar na primeira cirurgia, primeiro que você pode colocar esse paciente em risco, um risco de uma recuperação muito mais traumática, né? Risco de alterações cicatriciais, necroses, deiscências, abertura de ponto, né? Cicatrizes muito mais grosseiras, tudo por uma cirurgia que foi conduzida de uma forma exagerada. Então, e isso não vai ter correção, né? Na maioria das vezes vai sempre ficar alguma sequelazinha. Então, mostrar para esse público que a cirurgia plástica é, na sua grande maioria, feita de cirurgias comuns, de cirurgias normais, de cirurgias que vão passar completamente despercebidas por pessoas que não fazem parte da sua intimidade. Ninguém precisa ser um outdoor ambulante com uma faixa na testa dizendo eu fiz uma cirurgia plástica. E é isso que o grande público quer. Então, eu acredito que no momento em que os cirurgiões plásticos, principalmente os mais novos, se atentarem para esse fato, a gente volta para um nível de normalidade na cirurgia. E tomara que isso aconteça. Um bom dia para vocês, um abraço, até semana que vem.